Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou conversar toda semana com uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu recebo o primeiro vereador voluntário eleito no Brasil, advogado, mestre em Direito para a Gestão Empresarial e pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Eu estou falando de Marcos Sávio Zanella. Zanella, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, espero contribuir para um bom programa. Bom, gente, vocês sabem que a dinâmica do programa Um Contra Um é muito simples. O assunto principal do programa de hoje, claro, será política. No primeiro bloco, falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas, onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Zanella, nos últimos anos, muito tem se falado em direita e esquerda no nosso país. Mas pouco se discute o que de fato é ser direita ou ser de esquerda. O que se vê é que a direita está mais ligada ao conservadorismo, enquanto a esquerda é mais ligada ao socialismo e ao progressismo. O senhor concorda com essa visão de direita e esquerda? Como que o senhor define direita, esquerda e quais as diferenças entre estes lados? A definição clássica dessa distinção direita e esquerda, ela acho que se pauta muito mais nisso, entre aqueles que entendem que o Estado deve ser provedor, que são, vamos dizer, a corrente socialista de pensamento, e aqueles que entendem que o Estado deve ser um pouco mais dedicado às suas funções essenciais, que eu chamaria, então, esse segmento de direita. Agora, essa dicotomia entre esquerda e direita, ela acaba afastando as pessoas de uma outra visão, de um outro olhar adequado para o modelo de Estado que a gente quer. E é isso que me levou, inclusive, para a política, defender o modelo de Estado menor, um modelo de Estado onde o Estado não se preocupe tanto em prover, ele tem que resolver, estimular e permitir que as pessoas tenham condições de resolver os seus próprios problemas, mas não ser o Estado provedor, que é o que a esquerda, a meu ver, defende, e a direita, ao tentar ser mais empreendedora, acaba também, às vezes, entendendo que o Estado tem que subsidiar o empreendimento. Eu creio que o Estado tem que dar liberdade de empreendimento. É essa a visão que eu entendo e essa talvez a diferença que eu acho que a direita e a esquerda possuem e onde elas acabam afastando o real olhar que se tem que ter para o Estado. O senhor falou em liberdade. O Partido Novo é um partido que se diz liberal. E hoje, pelo menos na minha visão, os liberais ainda são minoria no nosso país. Portanto, para vencer uma eleição presidencial, o Partido Novo ele ainda precisa angariar votos ou de conservadores ou de progressistas, ou de ambos. Nesse contexto, o senhor não acha que João Amoedo fracassou? Afinal de contas, o partido que, em 2019, tinha 49 mil filiados, ao invés de crescer de lá para cá, apresentou, de acordo com dados da revista Veja, uma evasão de mais de 30% dos apoiadores, chegando em janeiro deste ano com um número aí de 31 mil filiados, ou seja, o partido encolheu. O Partido Novo, ele tem 6 valores que o definem, mas eu quero fazer referência apenas a um, que é a visão de longo prazo. O próprio João Amoedo, fundador do partido, que muitos querem emprestar ele a alcunha de dono do partido, e ele hoje é um filiado, é apenas um filiado do partido que se submete às regras e os princípios e valores que o partido defende. E quando o partido fala em visão de longo prazo, é porque ele não está apto a transigir e a conciliar interesses imediatos, e sim defender valores e princípios para que esses valores prosperem no tempo. Hoje, se a gente acompanhar as votações do Congresso Nacional, e o Partido Novo tem apenas 8 deputados federais, quase todas as votações, eu diria que 99% das votações, os 8 mandatários do Novo tiveram o mesmo voto. A gente teve agora votações recentes, a votação da urgência da PL das fake news, faltaram 8 votos.
todos os deputados do Novo votaram contra. A urgência da PL que falava do piso salarial das enfermeiras, piso nacional da enfermagem, os 8 deputados tiveram o mesmo posicionamento. Quer dizer, aos poucos, essa linha de pensar, defendendo valores e princípios, quer se projetar no tempo. E por isso que abre-se mão de resultados imediatos. O que João Amoedo fez nos últimos 2 anos foi se preocupar com a posição dele de forma imediata, o cenário dele a nível nacional, hoje. E isso o afastou do próprio Novo. Tanto que ele, ao ser confrontado com essa realidade, acabou abrindo mão de disputar a campanha presidencial desse ano. Em uma conversa com o deputado federal pelo Partido Novo aqui de Santa Catarina, Gilson Marques, ele me disse que há um certo desentendimento entre a cúpula do partido e a base, onde muitas vezes os mandatários da sigla tomam decisões sem consultar os representantes do Novo na Câmara, por exemplo. Não seria essa uma atitude da velha política em um partido que se diz novo? Eu não sei quando foi essa entrevista do Gilson, mas até isso já mudou um pouco. Hoje o presidente nacional do partido, e posso falar isso com propriedade, porque o presidente nacional do partido é um colega de profissão que mora em Blumenau, né, daqui na cidade vizinha. E as discussões que aconteceram no Novo, onde os dirigentes partidários acabavam tendo, de repente, um norte, um viés diferente, afastado dos mandatários, isso foi sendo combatido. O pessoal sentou para conversar, sentou para discutir, e essas decisões começaram a ouvir os mandatários. O Novo tem uma grande diferença, várias grandes diferenças, mas uma delas é a de que os dirigentes partidários não podem ter cargo eletivo. Muito diferente de outros partidos, de totalidade dos outros partidos, cujos presidentes de partidos detêm cargo de senador, deputado, enfim, no executivo. E essa distância acabou abalando um pouquinho essa história de os dirigentes definem uma coisa, os mandatários outra. A distância acabou permitindo essa conclusão que você colocou na pergunta. Mas essa distância também veio sendo diminuída e hoje eu posso lhe dizer que os mandatários têm peso nas decisões e conversam. Mas há um respeito mútuo aí entre dirigentes e mandatários. As pesquisas eleitorais apontam que o segundo turno das eleições presidenciais deve ser disputado entre Lula e Bolsonaro. Caso esse cenário se concretize, o senhor pretende declarar apoio a um deles? Qual seria o seu voto? A discussão da eleição, ela sempre se pauta muito no executivo. Quando a gente perde uma grande oportunidade de escolher melhores os membros do legislativo. Talvez esse seja um dos grandes males do país, né? A gente eleger executivo e legislativo ao mesmo tempo. Talvez a gente devesse estudar melhor a possibilidade de adotar um modelo americano, por exemplo, de eleger hoje o executivo e daqui a 2 anos todo o legislativo. Né? A gente dificilmente vai conseguir diminuir a grande máquina da justiça eleitoral. E vamos ter eleições de 2 em 2 anos. Mas então, que segmentássemos, né? Esse ano elegemos prefeitos, governadores e presidente. Daqui a 2 anos, vereadores, deputados, senadores. Talvez devêssemos fazer isso. Quanto à eleição desse ano, eu devo lhe dizer que sempre que entrei para a política tive uma desconfiança com relação ao governo do PT e jamais votaria no governo do PT, em hipótese alguma. Em um segundo turno, com essas 2 figuras que você mencionou, eu só tenho uma escolha. E a minha pergunta agora vai para o Marcos Anella, advogado. Há quem diga que, no atual cenário político nacional, o judiciário estaria interferindo em outros poderes, em especial no poder executivo, através de algumas ações do STF. O senhor concorda com essa visão e qual a sua opinião a respeito da Suprema Corte Federal? O Poder Judiciário no Brasil, lá na Constituição, agora não quero ser o historiador, mas eu não sei se era a Constituição de 37, mas o Poder Judiciário, ele tinha até um outro nome, o Poder Moderador, e ele deveria exercer esse papel. E o nosso Judiciário, a nível de Suprema Corte, ele está muito ativista, extremamente ativista. As decisões, não só na Suprema Corte, mas isso vem influenciando até decisões de tribunais inferiores, até o próprio STJ, têm decidido pautados por um viés político
intervencionista. Isso é muito ruim. Está fragilizando aquele princípio básico da Constituição, que é de independência e harmonia entre os poderes. Essa harmonia, com certeza, já deixou de existir há um bom tempo, e a própria independência. A gente vê hoje o Legislativo querendo judicar com suas CPIs, com suas estratégias de voto, e o Judiciário legislando, né, interferindo muito na vida do cidadão. Eu já vi algumas definições, mas a mais emblemática é que o judiciário não está decidindo de acordo com a lei. O judiciário está decidindo de acordo com o que ele acha que a lei deve dizer. Quando a sua vocação seria, a lei foi feita para isso, não o que ele acha que deve ser a lei. Sabe? Essa dicotomia, essa diferença de atuação do judiciário realmente está sendo um grande problema para o país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Marcos Sávio Zanella. Até já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor, para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Marcos Sávio Zanella. Zanella, o senhor foi, pelo que me consta, o primeiro vereador voluntário, com essa alcunha, vereador voluntário, eleito no país. Durante o período em que esteve na Câmara de Vereadores, o senhor trabalhou de graça, ou seja, não recebeu salários. A pergunta é, o senhor sabe para onde ia o dinheiro que o senhor deveria receber? Onde esses recursos foram aplicados? O senhor tem conhecimento? Não posso lhe informar com precisão, porque a ideia do vereador voluntário era passar para a comunidade, para a sociedade, que há a possibilidade de se exercer um mandato político sem um custo para a sociedade. Nós usamos a expressão vereador voluntário, ela virou a lei, e por isso que a gente fala que é o primeiro vereador voluntário, porque a gente foi o primeiro município com uma lei específica para isso, uma lei sem prazo de vigência. Eu descobri que houveram alguns municípios no país que criaram hipóteses para o vereador não receber subsídios num determinado mandato. Mas o nosso foi, daqui para frente, o vereador que quiser assumir a cadeira no Legislativo do Silencio e se dizer voluntário, ele renuncia ao subsídio. Logo, renuncia, esse dinheiro não entra. Eu não tinha como destinar esse dinheiro para nenhuma entidade, até porque nós adotamos essa ideia para não ficar parecendo um clientelismo, aquela política de fazer favor, né, com o dinheiro público. A gente queria dizer que o mandato pode ser exercido sem custo para a sociedade, porque entendíamos que a vereança ela não é um trabalho, na realidade. Ela é uma função. Assim como é ser presidente de conselho de classe, ser presidente de associação de bairro, ser presidente de igreja, a pessoa se dispõe a exercer um munus público, né? Uma função pública para aqueles que estão... Então, a grande mensagem do vereador voluntário era: queremos resgatar aquela história de participar da política sem contrapartida, sem uma retribuição, e sim por honra ao cargo, como, aliás, era até 75. Né? No fundo, o movimento vereador voluntário que a gente criou aqui, que não é um movimento, não tem um CNPJ, não tem um estatuto, não tem uma sede. É só uma ideia, uma corrente de pensamento. E é, no fundo, um retrocesso ao período antes de 75, né? Onde vereadores não tinham remuneração. Foi o que a gente quis fazer. Não seria, talvez, melhor receber o provento e repassar para alguma entidade, beneficiar a população de algum... Nós discutimos muito isso antes de lançar a ideia, mas a gente entendia que, em assim procedendo, você estaria fazendo pequenos favores, um clientelismo constante, e não passaria para a comunidade a ideia de que o cargo pode ser desempenhado sem o subsídio, sem o custo para a sociedade. Né? Hoje, se a gente fizer uma conta básica, pegando o salário médio, o subsídio médio do vereador,
nas 295 cidades do estado. Num ano, a gente gasta com subsídio de vereador mais de 300 milhões de reais. Só com o subsídio, sem falar com reflexos, encargos, assessores, estrutura. Então, talvez a classe política tenha que ser estimulada a dar um exemplo de participar da política, mas passando para a comunidade, para a sociedade, a ideia de que a política pode significar economia, sabe? Mas a cultura que a gente vê nas câmaras municipais é diferente. As câmaras municipais, elas dão vez a uma outra ideia, a ideia de quem gasta porque pode, não porque precisa gastar. E é isso que a gente queria combater. Tá explicado. O senhor já se mostrou, algumas vezes, contrário, por exemplo, à ideia de reeleição, optando sempre pela alternância de poder. Porém, esse ano, alguns políticos do seu partido irão pleitear justamente a reeleição. É o caso, por exemplo, de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que certamente terá o seu apoio. Não há aí uma incoerência, um contrassenso nesse caso? De certa maneira há, mas o Partido Novo é o único partido que tem no seu estatuto a previsão estatutária, portanto, de permitir a reeleição apenas uma única vez. O que a gente vê em muitos outros partidos é deputados, senadores, vereadores no 4º, 5º, 6º mandato. Isso você nunca vai ver no Novo. O Novo tem uma reeleição. E, de qualquer forma, a gente precisava ter um partido, né? Eu me identifiquei muito com o Partido Novo. Cada vez me surpreendo mais positivamente com o Partido Novo. Hoje não cogitaria qualquer outra hipótese partidária, mas a gente precisava de um partido. E quando a gente foi convidado pelo Partido Novo, fui dar uma olhada no estatuto, tem essa previsão bem clara lá, só pode uma vez. Então, o próprio Zema não pode... Claro, a legislação também o impediria, mas se ele fosse do legislativo, qualquer deputado... Caso do Gilson Marques, por exemplo. Se ele for à reeleição, herdeu, só tem esse segundo mandato. Diferente de outros deputados que a gente vê que ficaram 5, 6, 7 mandatos seguidos. O mesmo serve para a vereança também? Para a vereança também. Perfeito. O senhor se elegeu vereador sem usar verba pública, inclusive essa é uma das bandeiras do Partido Novo. E também foi um vereador bastante econômico, já que não tinha assessor, por exemplo. Além disso, o senhor nunca fez questão de ter uma atuação pública vistosa, ou seja, comparecer a eventos, visitar os bairros, etc. Há quem diga que essa postura, apesar de trazer economia aos cofres públicos, o deixa muito distante da população, o que pode afetar justamente na busca por suprir os anseios da comunidade. O senhor concorda? Discordo totalmente. Na realidade, quando eu assumi a função de vereador, inclusive mandei fazer uma placa e botei na porta do meu gabinete, dizendo o seguinte, que esse vereador prefere estar entre as pessoas que o colocaram aqui. Então eu continuei no meu escritório, atendia pelo telefone, pelo WhatsApp, deixei todas as informações na porta do gabinete. E achei que a gente não devia, como vereador, ficar encastelado no gabinete para que as pessoas... Eu continuei com todas as minhas atividades, indo para os lugares que eu sempre fui e conversando com as pessoas que eu sempre conversei e atendendo a todos os pedidos que me faziam. Mas eu defendia, e continuarei defendendo isso, que vereador não é despachante do executivo. O vereador não tem que agir como intermediário entre a população e o poder executivo. Sempre que alguém me pedia alguma coisa que competia a algum órgão público, eu fazia linha direta. Então você vai falar com essa pessoa, que é ela que vai resolver o seu problema. Ou pelo menos receber o seu problema para dar os encaminhamentos. O vereador não tem que se prestar a esse papel. A nossa cultura acabou transformando os vereadores nesse assessor, nesse despachante. E aí o que eu entendo que o vereador deve fazer? Eu usava da minha expertise, minha profissão é essa, né? Ler e escrever, então eu sempre contribuí muito junto com os vereadores da casa naquele mandato para analisarmos melhores projetos de lei, para redigirmos melhores projetos de lei, para aprimorarmos inclusive os projetos de lei que vinham do executivo, porque até a competência legal do vereador ela é muito pequena. Se o vereador tem uma grande ideia, mas se ela custar 1 centavo para o executivo, ela já não pode ser lançada pelo vereador. Ela tem que ser lançada pelo poder executivo. Então, a minha grande dedicação lá era adequar essa realidade do vereador ao que a gente experimentava. E aí, eu não me vi afastado. Eu discordo dessa colocação. Daqui a 2 anos, nós teremos eleições municipais. E caso não atinja o objetivo de se tornar deputado estadual esse ano, o senhor cogita
ser candidato a prefeito de Rio do Sul? Aceitaria esse desafio caso fosse convidado? Isso com certeza me envaideceria, mas eu posso lhe dizer que eu estou nessa empreitada política e agora como pré-candidato deputado estadual, porque eu acredito em algumas premissas. Eu defendi o movimento vereador voluntário, defendi a participação voluntária das pessoas na política. E quando fui convidado pelo Partido Novo, eu perguntei, e o partido endossa essa ideia da vereança voluntária? Endossa. Então, a minha primeira grande bandeira como deputado, claro, atendendo à necessidade da gente representar os anseios e as necessidades da nossa região, mas a primeira bandeira é inserir na Constituição Estadual de Santa Catarina a previsão para que a hipótese do vereador voluntário seja prevista em cada município catarinense. Para que cada município tenha isso na sua legislação. Então, isso me lembra de uma frase de um filme recente, se eu não defender o que me trouxe até aqui, não valeria a pena ter vindo até aqui. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de disputar a Prefeitura de Rio do Sul, não estou fazendo essa campanha agora para ter o nome lembrado na próxima. Se me convidarem, eu dificilmente aceitarei, porque eu teria que abrir mão da minha função, da minha profissão, eu não tenho outra coisa para fazer a não ser advogar. Como legislador, eu posso advogar. Eu não posso ocupar um cargo na mesa diretora, tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia Estadual. Mas se eu não estiver na mesa, eu posso inclusive advogar. Claro que isso vai ser bem mais difícil nesses 4 anos, porque estarei em outra cidade, nos dias úteis. Mas isso não me impede legalmente de advogar. Então, já ir para um cargo executivo, isso ia implicar nisso. Não poderia nem trabalhar. Então, a hipótese é muito remota. Marcos, há uma grande polêmica na cidade envolvendo a área azul e o seu nome. O senhor era ou é sócio da empresa que forneceu o software das máquinas usadas pela APAI no estacionamento rotativo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa história, usasse esse espaço justamente para isso. Afinal, há quem diga que esse contrato, por exemplo, entre a APAI e a sua empresa, ele foi fechado de forma direcionada, alguma coisa nesse sentido. Então, o senhor tem um espaço para esclarecer. Muito obrigado. É importante, para deixar bem claro, mais uma vez, o meu envolvimento com aquela empresa de software, ele começou em 2012, 5 anos antes de eu virar vereador, porque alguns amigos estavam procurando investimento. Soubemos daquela empresa que os proprietários eram clientes do nosso escritório, nos mostraram um projeto de que estavam querendo montar uma empresa maior, com outras linhas de atuação, mas sempre na área de produção de software. E aí eu e mais um grupo de 4 amigos decidimos investir como investidores, como a gente chama aí no jargão empresarial, investidores anjo. A gente apenas investiu recursos financeiros nessa empresa. Um desses meus amigos virou sócio, eu nunca tive nem o meu nome atrelado ao contrato social daquela empresa. E essa empresa, por sua vez, apenas prestava serviço para a APAI. E começou lá muito antes de eu entrar para a política, 5 anos antes. Quando eu estava na vereança, eu achei por bem não me manifestar em questões da Zona Azul. Tivesse tomado o procedimento, se eu não fosse verdadeiro e honesto, ninguém teria sabido de nada. Mas, de qualquer forma, aquela empresa nunca teve relacionamento com o município. Todas as demandas entre a APAI e o município são tratadas exclusivamente pela APAI e pelo município. Aquela empresa nunca teve ingerência ou participou dessas discussões. Mas graças a toda a polêmica levantada, pelas críticas que fizeram, e principalmente pelo fato da empresa ter sido sempre deficitária para nós investidores, a gente nunca ganhou um centavo com aquilo, em 2018, somado a toda essa polêmica criada com o meu nome, eu resolvi sair. Quando eu resolvi sair, todos os meus outros 4 amigos que estavam envolvidos na ideia do investidor anjo também abriram mão. Hoje essa empresa é de propriedade de um pessoal de São Paulo. Eu não tive muita relação e hoje não tenho nenhuma relação. Mas eu só preciso chamar a atenção que, no final das contas, a grande polêmica se criou porque essa empresa acabou prestando um grande serviço para a APAI, porque realmente agilizou a cobrança da Zona Azul. A Zona Azul não é legal do ponto de vista bom, querido. Ela é legal judicialmente falando, mas ela é um mal necessário. Se a gente não tiver a Zona Azul, as pessoas não têm onde estacionar, porque as pessoas vão deixar o carro o dia todo na mesma vaga. É um mal necessário que está presente em todo o mundo, né?
Mas eu passei por essa experiência, então hoje não tenho mais nada a ver, como nunca tive nada a ver com a política envolvida nisso. Perfeito, está esclarecido. Vamos para um intervalo comercial e voltamos já já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, este é o último bloco. Eu farei mais 2 perguntas ao Marcos Zanella, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. 2 perguntas onde eu gostaria de saber a opinião pessoal do pré-candidato sobre temas polêmicos. E na sequência teremos o Pinga Fogo, onde eu farei perguntas curtas e a resposta só pode ser dada com as palavras sim ou não. Zanella, a permissão ao porte de armas é uma pauta mais vinculada à direita, enquanto a legalização ou a descriminalização das drogas é vista como uma pauta mais à esquerda. Qual a sua opinião sobre esses 2 temas? A questão das armas. Eu vejo que permitir que as pessoas tenham o direito de optar em escolher se querem ou não querem se defender, ele deve ser priorizado. O Estado, a meu ver, ele não consegue, ainda mais o Estado brasileiro, não tem condições e capacidade de dizer quem deve ou quem não deve portar armas, porque a nossa cultura, que as gerações foram sucedendo na educação das nossas crianças, me parece insuficiente para isso. Eu gostaria de ter uma sociedade onde a gente não precisasse ter mais e mais câmaras de vigilância, porque daqui a pouco as pessoas não vão deixar de agredir ou de fazer algo errado porque é errado fazer isso, porque tem um valor moral intrínseco ali. Eu vou deixar de bater em alguém porque é errado. Não, eu vou deixar de bater só porque tem alguém olhando. Mas enquanto a gente não fornece essa cultura, eu acho que o direito de defesa é soberano. E quanto à questão das drogas, pelo mesmo motivo, a gente não conseguiu mostrar para a juventude, não conseguiu educar as pessoas no país para ter o discernimento necessário na hora de fazer novas experiências, que é o que a droga seria assim, o grande emblema da droga, é um experimento novo. As pessoas vão recorrer ao uso de drogas para compensar outros males que o nosso Estado também não é capaz de relevar, de sublimar, de amparar. Então, eu sou a favor da liberação de armas e contra a liberação de drogas. O senhor é um liberal, certo? E há quem diga que o aborto é uma pauta liberal. Afinal de contas, o argumento que essas pessoas usam é que ele diz respeito à liberdade de escolha da mulher. O senhor concorda com essa afirmação? O senhor é contra ou a favor do aborto? É um assunto bastante polêmico, né? Difícil de ser tratado em poucas palavras. Há hipóteses hoje legais de que seja permitido o aborto e eu ainda não vejo como construir uma ampliação dessas hipóteses. Em suma, sou contra o aborto, mas respeitando hoje as hipóteses legais que permitiriam a mulher optar pelo aborto. Apenas isso. Vamos então para o nosso pinga-fogo. Zanella, perguntas curtas e pediria realmente a resposta sim ou não. Já me perguntaram se seria possível responder talvez. Não, essa palavra não está incluída no dicionário das respostas do nosso pinga-fogo. Combinado? Combinado. Vamos lá. É possível ser conservador e liberal ao mesmo tempo? Sim. Concorda com a prisão do deputado federal Daniel Silveira? Não. Em um eventual segundo turno entre o governador Moisés e Jorginho Melo, votaria no atual governador? Sim. Bolsonaro é uma ameaça à democracia?
Não. Já votou na esquerda algum dia? Sim. A OAB, de maneira geral, está mais alinhada com a esquerda atualmente? Lamentavelmente, sim. José Tomé pode ser considerado um prefeito melhor do que foi Milton Obos? Sim ou não? Sim. Se pudesse, o senhor privatizaria todas as estatais, sem exceção? Sim. O governo de FHC foi melhor do que o de Bolsonaro? Foram bem distintos, eu diria, em momentos distintos da sociedade. Eu consigo dizer que não. O impeachment de Dilma Rousseff foi golpe? Não. A vacinação contra a Covid-19 deveria ser obrigatória? Não. Acredita nas pesquisas eleitorais? Não. E para finalizarmos, imposto é roubo? Sim. Por quê? Porque nada que é seu pode ser tirado contra a sua vontade. E se você não pagar o seu imposto sobre o veículo, por exemplo, ele vai a leilão. Seu IPTU, a sua casa vai a leilão, vai ser tirado de você contra a sua vontade. Então, imposto é roubo. Tá certo. Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que a gente tenha proporcionado ao nosso telespectador também um maior conhecimento a respeito da sua pessoa e também das suas ideias. Obrigado pela oportunidade. Estarei aqui sempre que for possível. Obrigado também a você pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um programa 1 contra 1. Até lá!